Nos tempos antigos, quando a terra ainda era marcada por cidades que prosperavam à sombra da bênção divina, existiam duas cidades que se destacavam pela sua riqueza, fertilidade e abundância: Sodoma e Gomorra. Localizadas na região do Vale do Jordão, essas cidades eram cercadas por terras férteis, bem irrigadas, comparadas pelo próprio texto bíblico ao jardim do Senhor. À primeira vista, pareciam lugares prósperos, cheios de vida, oportunidades e crescimento. Mas por trás dessa aparência exuberante escondia-se uma corrupção profunda, silenciosa e crescente, que aos poucos se tornaria intolerável diante de Deus. A Bíblia nos revela que o pecado de Sodoma e Gomorra não surgiu de um dia para o outro. Ele cresceu lentamente, como uma doença que se espalha quando não é tratada. A imoralidade, a violência, o desprezo pela justiça, a arrogância e a perversão tornaram-se parte da cultura dessas cidades. O mal deixou de ser exceção e passou a ser regra. O que antes causava vergonha passou a ser celebrado. O que deveria ser combatido passou a ser defendido. E o que Deus abominava tornou-se motivo de orgulho entre seus habitantes. O clamor dessas cidades subiu até o céu. Não foi apenas um pecado isolado, mas um conjunto de práticas contínuas que feriam tudo aquilo que Deus havia estabelecido como santo, justo e bom. A maldade havia se institucionalizado, o pecado havia se normalizado e o coração das pessoas havia se endurecido a tal ponto que não havia mais temor do Senhor. Nesse mesmo período, vivia Abraão, o amigo de Deus, aquele que havia sido chamado para deixar sua terra e seguir uma promessa. Deus decide revelar a Abraão aquilo que estava prestes a acontecer. Não porque Deus precisasse da permissão de um homem, mas porque desejava mostrar que sua justiça sempre caminha junto com sua misericórdia. O Senhor disse que o clamor contra Sodoma e Gomorra era grande e que o pecado dessas cidades era gravíssimo. Deus desceria para ver se as obras delas correspondiam ao clamor que havia chegado até ele. Essa linguagem bíblica não indica ignorância divina, mas enfatiza a justiça perfeita de Deus, que não age de forma precipitada ou injusta. Então ocorre um dos diálogos mais impressionantes de toda a Escritura. Abraão intercede, ele se coloca diante de Deus e pergunta: destruirás o justo com o ímpio? Com humildade, mas também com ousadia reverente, Abraão começa a interceder. Primeiro pergunta se Deus pouparia a cidade caso houvesse 50 justos. Deus responde que sim. Abraão então diminui o número: 45, 40, 30, 20, até chegar a 10 justos. Deus, em sua misericórdia, declara que pouparia toda a cidade se encontrasse apenas 10 justos nela. Isso revela algo profundo sobre o coração de Deus. Ele não tem prazer na destruição, mas busca constantemente razões para poupar, salvar e restaurar. Infelizmente, nem mesmo 10 justos foram encontrados em Sodoma. Entre os habitantes da cidade estava Ló, sobrinho de Abraão. Ló havia escolhido morar em Sodoma por causa de sua prosperidade aparente. Sua escolha foi baseada naquilo que os olhos viam e não naquilo que o espírito discernia. Com o tempo, Ló se estabeleceu na cidade, sentava-se à porta, sinal de status e influência. Mas sua família estava cercada por uma cultura profundamente corrompida. Deus envia então 2 anjos a Sodoma. Eles chegam à cidade ao entardecer. Ló os vê e insiste para que fiquem em sua casa, oferecendo hospitalidade. Ele sabia que aquela cidade não era segura, especialmente à noite. Sua insistência já revela o quão perversa Sodoma havia se tornado. Quando os homens da cidade percebem a presença dos visitantes, algo terrível acontece. Todos, do mais jovem ao mais velho, cercam a casa de Ló. Não é um grupo isolado, é a cidade inteira.
Eles exigem que os estrangeiros sejam entregues para que possam abusar deles. Esse momento revela o nível máximo de degradação moral, violência coletiva, perversão explícita e total desprezo pela dignidade humana. Ela tenta impedir o mal, mas sua tentativa revela o quão confusa estava sua consciência após anos vivendo naquele ambiente. Os homens da cidade zombam dele, rejeitam sua autoridade e tentam invadir a casa à força. Nesse momento, os anjos intervêm, ferindo os agressores com cegueira, de modo que, mesmo assim, eles continuam tentando encontrar a porta. O pecado havia se tornado irracional. Então, os anjos revelam sua missão. Sodoma seria destruída. O juízo de Deus estava determinado. Eles ordenam que Ló reúna sua família e fuja imediatamente, pois nada poderia ser feito para salvar a cidade. Ló tenta alertar seus genros, mas eles zombam dele, achando que tudo não passava de uma piada. O coração deles estava tão endurecido que não conseguiam discernir o perigo iminente. Quando o amanhecer se aproxima, os anjos apressam Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Eles hesitam. Mesmo sabendo da destruição iminente, ainda havia apego à cidade, à vida construída ali, aos bens e à rotina. Então, num gesto de pura misericórdia, os anjos seguram suas mãos e os tiram para fora da cidade. A ordem é clara: fujam pela vida de vocês. Não olhem para trás e não parem em lugar algum da planície. O aviso não era apenas físico, mas espiritual. Não olhar para trás significava não desejar aquilo que Deus estava julgando. Não manter o coração preso ao que precisava ser deixado. Enquanto eles fugiam, o céu se transformava. O juízo de Deus caiu sobre Sodoma e Gomorra. Fogo e enxofre desceram do céu. As cidades foram consumidas. As casas, as praças, os palácios, tudo foi destruído. A terra fértil se tornou estéril. O que antes parecia um paraíso transformou-se em um deserto de cinzas. No meio da fuga, algo trágico acontece. A esposa de Ló olha para trás. A Bíblia não diz que foi apenas um olhar curioso, mas um olhar carregado de saudade, apego e desejo. Seu coração ainda estava preso àquela cidade. E naquele instante, ela se transforma numa estátua de sal. Um símbolo eterno de alguém que saiu fisicamente do juízo, mas nunca deixou Sodoma sair de dentro de si. Abraão, à distância, observa a fumaça subir da terra como a fumaça de uma grande fornalha. Aquilo que Deus havia anunciado se cumpriu. O juízo veio, mas também a misericórdia foi manifesta, pois Ló e suas filhas foram poupados. A destruição de Sodoma e Gomorra ecoa através dos séculos como um alerta eterno. Não é apenas uma história antiga. É um testemunho da santidade de Deus, da gravidade do pecado e da paciência divina, que mesmo diante da corrupção extrema, ainda busca salvar os que estão dispostos a ouvir. O pecado dessas cidades não foi apenas imoralidade sexual. A Bíblia também aponta soberba, excesso de pão, indiferença para com o pobre, desprezo pela justiça e rejeição total da autoridade de Deus. Era uma sociedade que tinha tudo, mas não tinha Deus. Prosperava externamente, mas apodrecia internamente. Jesus, séculos depois, menciona Sodoma como referência. Ele afirma que, no dia do juízo, será mais tolerável para Sodoma do que para cidades que rejeitam a verdade, mesmo após vê-la claramente. Isso mostra que o maior pecado não é apenas a prática do mal, mas a rejeição consciente da luz. Sodoma não foi destruída por falta de aviso. Foi destruída por desprezar todos os avisos. O juízo não caiu de repente. Ele foi precedido por paciência, advertência e oportunidade de arrependimento. Essa história nos confronta. Ela nos chama a refletir sobre nossos próprios caminhos, nossas escolhas, nossos apegos. Nos lembra que Deus é amor, mas também é justiça, que Ele perdoa, mas não negocia sua santidade,
que ele salva, mas não compactua com o pecado. A destruição de Sodoma e Gomorra permanece como um marco na história bíblica, não para gerar medo irracional, mas para despertar consciência espiritual. É um convite ao arrependimento, à vigilância e à fidelidade. Um lembrete de que o juízo pode ser evitado quando há arrependimento verdadeiro, mas se torna inevitável quando a humanidade insiste em caminhar contra Deus. Que essa história não seja apenas ouvida, mas compreendida. Que não seja apenas lembrada, mas aplicada. Porque o mesmo Deus que julgou Sodoma é o Deus que hoje estende sua graça, oferecendo salvação antes que o tempo se esgote.